Olá, meus amigos do YouTube. Mais uma vez estamos aqui com o Barion, Isto é Jazz, que comunica a cultura autêntica do jazz em todos os tempos. Hoje nós vamos, dando continuidade à evolução do jazz, vamos finalmente chegar ao bebop, que foi uma revolução musical. Porque anteriormente as mudanças não eram tão drásticas, eram sensíveis, né? Sentia-se a evolução, mas não eram drásticas. E do swing e do mainstream para o bebop foi uma mudança fantástica, harmonicamente, de improvisações, linhas de improvisação, até, inclusive, o movimento sociocultural, como nós já falamos em outros vídeos, que o jazz sempre sofreu a influência sociopolítico-cultural. E o bebop, como veio no pós-guerra, e também o seguinte, além do pós-guerra, que trouxe alterações muito sentidas no mundo inteiro e nos Estados Unidos, pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, os músicos negros, aí porque isso vem o aspecto sociopolítico cultural. Os músicos negros, aqueles que nasceram depois da era de Nova Orleans, nasceram na época de Chicago, 1920, até 1930, 28. Esses músicos, eles estudaram muito. Como lá em Nova Orleans os músicos eram praticamente autodidatas, só aqueles brancos que tinham formação erudita, e alguns negros, no caso do Scott Joplin, com o ragtime, com formação erudita, mas na maioria dos músicos de jazz eram autodidatas. Começaram a tocar ouvindo, né? Mas aqueles que nasceram depois de 1920, eles estudaram música. E aí, então, chegou na adolescência e juventude desses músicos, tudo na faixa dos 18, 20 anos, 22 anos. Imagina, o Parker nasceu em 1920. Com 14 anos, ele já tocava na orquestra do McShane. O Miles Davis nasceu em 28. Então, ele, quando foi tocar com Parker, já em 1945, 46, ele tinha 18 anos, 17 anos. Estudioso, tinha estudado na Juilliard. E os outros músicos também, todos estudaram. Bom, com o estudo da teoria musical, aí é que eles saíram pesquisando e procurando novos caminhos. Bom, aí vem a parte político-social. Os músicos negros, para provarem que eles eram iguais ou até melhores que os músicos brancos, por causa da segregação, do preconceito, isso é um problema que existia. Eles vieram com uma bagagem musical fantástica, por isso é que revolucionaram. Houve até problemas assim de entendimentos. Muitos músicos do swing, os band leaders, não aceitavam muito o bebop. Inicialmente, o bebop foi assim, torcer o nariz. E também os boppers
não se identificavam e não respeitavam os músicos anteriores. É um caso muito emblemático que houve um festival onde estava Gillespie e a Armstrong no mesmo palco e o Gillespie tentou ridicularizar, ficou um clima assim um pouco ácido, mas depois se acertaram e tal e se respeitavam e se elogiavam. Mas é aquele negócio. Eles não aceitaram. Eles chamavam Armstrong porque ele estava sempre no vaudeville e estava estava sempre com uma projeção muito grande. Eles chamavam o Armstrong de tiozão, que aceitava a imposição dos brancos. É incrível. Passou a ser o músico ter uma forma de ativismo político. E vários, hein? O Miles Davis, o Max Roach, invadiu certa vez um concerto do Miles Davis no Carnegie Hall e interrompeu o concerto, dada o problema entre eles, né? Bom, tudo isso para dar um preâmbulozinho de como a mudança foi drástica. Nós temos que mostrar um pouco do final do mainstream, aqueles músicos que surgiram não nas big bands, mas surgiram fora delas. O Fats Waller, um grande pianista que foi teve muita influência. O Art Tatum, esse então era um deus. Nós temos vários vídeos dele aí, os dedos dele no teclado pareciam que flutuavam, né? Tocava não era por contato, era por, sei lá, flutuavam no teclado. O Thelonious Monk, que nós já falamos, né? O Bud Powell, todos eles já no bebop. E o Earl Hines. Earl Hines veio lá do Chicago, mas ele sempre estudioso, evoluiu, ele já com Armstrong, lá em 1928, já teve experiências com muita dissonância, enfim. Mas Earl Hines foi muito importante para o bebop. Entretanto, os nomes mais famosos, e o que as pessoas ligam, falando em bebop, tem um tripé nesse tripé musical de músicos aí, que é o Charlie Parker, é o cara do bebop, é o Dizzy Gillespie e o Charlie Christian. Não se fala muito em Charlie Christian, mas ele foi importantíssimo na guitarra, nas linhas improvisativas. Eles chamavam que passaram a improvisar com os acordes já com, em inglês, upper note. Upper note é aquilo que vai além da tríade e passa para
para a oitava seguinte. Então, um pouquinho aqui. Então, você tem uma sétima, que era muito usada no blues, mas aí você já passou a uma nona, aí passou uma 11ª, uma 13ª, aumentar a quinta, aumentar a 11ª, isso tudo é exatamente os acordes do bebop e a linha de improvisação. Foram as alterações dos acordes. E mais para frente, as substituições. Mas eu não estou aqui para dar aula de harmonia e nem entendo o suficiente para dar aula. O que eu sei é exatamente isso que é a base da linha improvisativa e harmônica do bebop. Então, esse tripé, Parker, Gillespie e Christian, é muito importante. Nós vamos reproduzir aqui improvisações pequenos trechos, que vocês vão sentir a diferença das improvisações anteriores, dos outros vídeos. Como dissemos, era bebop, que antes era tempo de rebop, que chamaram isso como era um movimento ativista social, né? Por meio da música. Era rebop, briga de faca, como assim, figurativamente, né? Não uma briga de rua. Figurativamente, era um risca-faca, né? Musical. Então, o bebop. Como lá em Nova Orleans também, pela proximidade do Caribe, a música americana, o jazz, teve uma influência muito grande da música caribenha. Isso vem lá de Nova Orleans. A habaneira, né, que nós abordamos no primeiro vídeo. E tinha o cubop, que era o jazz com músicos que saíram de Cuba. Vários. Mas, e os músicos americanos incorporaram isso aí. Incorporaram. O próprio Stan Kenton, uma big band, só que não era big band, era do swing, era uma big band que tocava jazz. Mas tem uma música latina que é El Manicero, que em inglês é peanut vendor, quer dizer, o vendedor de amendoim. Manicero mani, em espanhol, é amendoim. Então, manicero é o vendedor de amendoim. Então, em inglês, peanut vendor. Espetacular uma gravação e arranjo do Stan Kenton. Esse também foi um revolucionário. Nós vamos abordar quando chegarmos indo para o hard bop. Muito bem. Parker, sax alto. Gillespie, trompete. Christian, guitarra. Bom, e os outros instrumentos? Também houve músicos que alteraram a forma de execução e a forma de improvisação. No contrabaixo, por exemplo, um que tocou com Duke Ellington muitos anos foi Jimmy Blanton. Esse estraçalhou o baixo. Mudou a forma de acompanhamento. Não que ele não fizesse a outra forma. Claro, precisa, na Big Band é uma coisa. Nos combos é diferente. Entrava o contraponto, contramelodia, acordes, né? Que hoje é muito usado, os contrabaixistas fazem muitos acordes. Não pode exagerar, porque senão
vai tocar guitarra, né? Faz um acordezinho e tal, a gente aceita, mas não pode ficar... E nem ir muito para os agudos. Aliás, falando histórias, o Paul Desmond, opa, isso não está escrito também. O Paul Desmond, do quarteto do Dave Brubeck, né? Quando eles formaram o quarteto, estavam procurando o contrabaixista, aí vinha, né, o contrabaixista ir lá para o agudo, agudo, e ele terminou, né, aí ele chegou para o Brubeck e falou: Bru, nós precisamos agora arrumar um contrabaixista, porque esse veio tocar violino aqui, para os agudos, né? Então, mas Jim Blanton revolucionou a execução do contrabaixo. E os outros instrumentos, a mesma coisa, né? As big bands eram músicas de entretenimento, os bailes, enfim. Com o pós-guerra, o bebop ele evoluiu durante a guerra. Porém, houve durante a guerra um problema entre as gravadoras e o sindicato dos músicos, e muitos músicos gravaram com pseudônimo. Então, tem gravações que a gente ouve assim, pô, mas esse é o fulano? Não, é ele, mas estava lá, você pega a contracapa, tem outro nome. É um pseudônimo porque o sindicato dos músicos estava em litígio lá com as gravadoras, e durante a guerra ocorreu muito disso. Mas depois voltaram e gravando de uma forma desenfreada. Gravaram muito, né? Com os próprios nomes. Aquele probleminha do sindicato, os sindicalistas se acertaram com as gravadoras. Grupos pequenos, quartetos, quintetos, no máximo um sexteto, que eram músicas para concerto. Aí já o entretenimento do baile, da festa, já deixou de ser, da dança, já deixou de ser, porque o bebop já não tinha aquela a marcação do swing dançante. Evoluiu muito. Nós vamos colocar aqui as gravações aqui, trechos, né, do Parker, do Gillespie, do Christian, né? E com isso foi música para concerto. Então, os espetáculos passaram a ser concertos, os auditórios, os teatros, já, o público ia para ouvir o virtuosismo dos músicos, né? Que ficou muito forte, né? A improvisação, lá atrás, quando as bandas, as big bands de brancos e de negros tocavam jazz com improviso no naipe, bom, isso aconteceu. Teve um band leader, que ele é inclusive chamado de pastor, né? Porque ele formou inúmeros músicos. Até que as bandas dele, ele teve 3 ou 4 formações, eram chamados de herd, rebanho. E ele, o primeiro rebanho, o segundo rebanho, né? E vários músicos que depois, né? O Stan Getz, que tinha uma música, a composição dele, era Four Brothers. Four Brothers, os 4 saxofones, vários estiveram lá. O Stan Getz esteve, o Lee Konitz esteve, o Jerry Mulligan esteve, vários, né? De diferentes formações e épocas, e rebanhos, né? E o
com isso, depois surgiram nos anos 60, 70, 80, o Super Sax, que foi um daqueles do Four Brothers, o Mad Flurry, um deles, da formação do Wood Herman, e montou o Super Sax, que eram sempre os sax fazendo linha melódica, improvisação, tudo em naipe. Na bateria, nós falamos isso, mostramos no vídeo anterior, o Kenny Clarke. Nós vamos colocar o Kenny Clarke aqui, vocês vão ver como ele revolucionou a bateria, né? Que ele mudou a pulsação, aquela pulsação de marcação rígida, passou a ser um contraponto de bumbo e caixa, com fraseados entre caixa e bumbo, enfim. Kenny Clarke. Foi assim, antes era um som estável, agradável. Não que o bebop fosse desagradável, mas o bebop passou a criar uma tensão na improvisação. Aqueles acordes de muita dissonância, muita alteração. Então, criava-se uma tensão na linguagem da improvisação. Nós vamos colocar aqui para vocês um trecho do o Parker, uma gravação muito famosa, né? É bem popular, do Parker com Gillespie, Night in Tunisia. Night in Tunisia é uma composição de um pianista que tocou com Gillespie. Não se sabe se a composição foi a quatro mãos ou foi só do Frank Caparelli, Frank Paparelli, né? O pianista que tocou com Gillespie. Não se sabe. Na biografia de um fala uma coisa, na biografia do outro fala outra, mas eu sei que, se vocês pegarem, está lá. Night in Tunisia está Dizzy Gillespie e Frank Paparelli. Ele era um arranjador, fez muitos arranjos para a orquestra do Gillespie, quando o Gillespie saiu do Cab Calloway e montou a sua, e partituras e métodos. Ele editou muitos métodos de música para as escolas. E não é muito conhecido, não é muito falado. O marketing, né? Naquele ditado lá, a esposa de César não basta ser séria, tem que mostrar que é séria. Então, às vezes a pessoa... No Brasil tivemos casos assim, né? Não vou citar nomes aqui, mas até na Bossa Nova, vários. Melhores do que aqueles que apareceram muito. E lá, a mesma coisa, né? No mundo. A Night in Tunisia tem um break de 4 compassos. O Parker, esse break ficou tão famoso que a Columbia editou, num dos discos do Parker, editou só o break. É uma faixinha estreitinha, só com o break do Parker, porque ele fez chover, nevar, tempestade, tudo. Esse era o Parker, a velocidade que ele tinha. Por isso que ele escreve o nome do bebop.
Gillespie, né, nessa gravação. Nós vamos colocar a gravação do Charlie Christian, a transcrição do solo dele, que o nome da música é Solo Flight. Um espetáculo, um espetáculo. A linha improvisativa toda evoluída e mudada. O Round Midnight, do Sr. Thelonious Monk. Eles fizeram, como Bill Evans também fez. Eles fizeram, tanto Gillespie quanto Parker, eles fizeram umas paráfrases. Pegaram estruturas harmônicas de músicas do Dixieland, do Chicago, e fizeram uma outra melodia em cima da mesma estrutura harmônica, claro, com uma harmonia toda modificada, mas em cima da linha harmônica original. Nós tivemos o Groovin' High, do Gillespie. Pegar aí o Real Book, que é o livro que a Berklee edita para os alunos tocarem lá, isso aí tem. Isso veio do Whispering. Bom, Donna Lee, do Parker, fez a paráfrase, veio de Indiana, que era lá do Chicago. Bird of Paradise, em cima de uma música do All the Things You Are, do Jerome Kern. Hoje estou bom de memória aqui. All the Things You Are, ele fez Bird of Paradise. Scrapple from the Apple, em cima de uma música do Fats Waller, Honeysuckle Rose. Enfim, eles foram lá e beberam na fonte e modificaram. Pegaram a água e deram uma revitalizada na água, na melodia, porque a música brasileira é riquíssima, só que aqui não se faz isso, e lá se faz. Porque a música americana também é riquíssima, como a música brasileira. Só que aqui, ao invés de pegar e vai lá atrás e pega um samba daqueles dos anos 30, 40 e não é um arranjo com influências alienígenas. Dentro do samba. Ele nunca deixa de ser samba. Mas ele vem com uma outra linguagem, né? Lá eles fazem. Ou faziam e continuam fazendo. Bill Evans fez isso aí. E outros tantos, né? Bom, eu imagino que nós já demos um panorama geral do bebop, de como foi a entrada do bebop no cenário musical americano. Nós vamos voltar, né? Porque é muito difícil. Swing fizemos em 2 vídeos. E aqui também nós vamos fazer, dando continuidade, né? Esse aqui nós vamos... É swing to bop, né? E o outro é o bebop, especificamente, em jazz em Nova York. Que era da Rua 52... do Mentons, que nós abordamos superficialmente. Vamos pôr uma gravação ao vivo no próximo vídeo. Hoje não temos mais espaço. Do Charlie Christian,
gravada porque naquela época, 1939, 40, 41, 42, era 3 minutos. Então, o disco tinha 3 minutos, 78 rotações. E a gravação foi feita num gravadorzinho doméstico. Até outro dia, conversando com meu amigo Joanir aqui no Brasil teve o gravadorzinho doméstico chamado Geloso. Lá tinha também um gravadorzinho doméstico com microfoninho, e o cara que estava sempre presente no Mintons, um aficionado, gravou. E só depois, com o advento do LP, é que 8 minutos de solo. 8 minutos de solo do Charlie Christian sem repetir. Imagina, 8 minutos o cara tocando, improvisando. Era um gênio, né? E nós vamos colocar isso aqui no próximo vídeo, não os 8 minutos, vamos colocar uma partezinha dele improvisando. Fechando o assunto, a imagem do bebop é esse tripé: Parker, Dizzy Gillespie, John Burks Gillespie. Dizzy nós já falamos, Dizzy, o Cab Calloway que botou o apelido dele, que era brincalhão e tal, sempre foi muito comunicativo, e piadista e tal, e durante os ensaios, aí o Cab Calloway, hey Dizzy, shut up, Dizzy é um cara muito alegre, né? Então, a imagem, Parker, Gillespie e Charlie Christian, que não é muito falado. Parker e Gillespie, mas o Christian foi um que influenciou. Monk, a linguagem do Monk não tem muito a ver com bebop. Ele já era músico da casa, do Mentor. Nós vamos abordar isso tudo no próximo, porque senão nós vamos ficar aqui 2 horas e ainda não vai dar para falar tudo. Eu agradeço muito, espero que nós montamos os elementos de formação do bebop. Vamos voltar ao assunto e espero que vocês tenham curtido, aliás, tenham gostado. Então, curtam, pelo amor de Deus, curtam, inscrevam-se e compartilhem, porque só assim é que nós poderemos continuar mostrando um pouco do pouco que a gente conhece. Então, o que é muito importante para a história do jazz. E, de repente, uma escola de música queira fazer, e a gente precisa. Meu amigo Joanir Maia, sempre presente, ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Não é o Lombardi, hein? Ele vai aparecer. Sempre com o Joanir Maia aqui na gravação, edição, no comando dos botões. Nós fechamos o Barion, Isto é Jazz, que comunica a cultura autêntica do jazz em todos os tempos. Até lá, se Deus quiser.